Olá, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso PodPós, né? O podcast do programa de pós-graduação em educação da UDESC. E eu sou o professor Alex, né? Vou conduzir essa conversa agora, esse diálogo com o professor Ivan. Trocamos de lado, né? Então, agora eu vou ser o entrevistador aqui e o professor Ivan vai falar um pouco dessa experiência, né, de conduzir um projeto, né, que na verdade vai se tornando um programa dentro do programa, né, um programa que é um projeto de pesquisa de divulgação científica, né, Divulga Ciência, PPG Divulga Ciência. E como é que, professor Ivan, conta para nós como é que chegou esse projeto, qual foi a ideia inicial, né, a sua intuição, e agora como que você está percebendo esse processo todo dentro do processo assim da condução no programa de pós-graduação e no teu trabalho aqui como pesquisador. Perfeito, ótima pergunta. Também é bom estar aqui sendo entrevistado, professor Alex. Então, inicialmente é importante colocar, esse é um projeto que ele nasce de uma demanda da CAPES, que é o órgão que orienta e acompanha os programas de pós-graduação no Brasil, e ele oferta pela primeira vez na história, em 2024, a possibilidade dos programas de pós-graduação terem projetos de extensão. Então, extensão dentro da pós-graduação é uma combinação muito potencial no contexto brasileiro, lembrando que no Brasil há um percentual muito pequeno de pessoas que têm acesso ao ensino superior, né? Eu acho que o nosso auge, a gente chegou em 17% dos jovens de 17 a 24 anos, que é mais ou menos a idade de captação mais forte, então é um percentual muito baixo. E a possibilidade das pessoas conhecerem a comunidade, as comunidades que vivem no entorno ou que têm interesse em conhecer mais a universidade, principalmente a pós-graduação. A gente teve recentemente no Brasil uma ampliação no número de acesso a universidades públicas, institutos federais. A gente teve governos que investiram mais pesadamente nessa ampliação, que tu mesmo fala sobre a democratização do acesso na graduação. E isso também precisa acontecer na pós-graduação no Brasil, né? Que não tenha só os filhos dos privilégios acessando o mestrado e doutorado. Por isso a importância das bolsas, por isso a importância de divulgar o que acontece na pós-graduação. Então esse é o objetivo da criação dessa frente de extensão no PPGE da UDESC, né? Do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC. Quando abriu o edital, era um final de semestre, uma correria enorme, e a nossa coordenadora, a professora Luciane Mudlazani, ela identifica esse edital e abre uma consulta. O que a gente poderia atuar? E entre as ideias, uma das sugestões que eu também reforcei foi criar um podcast, que é algo que a gente poderia dar conta dentro das demandas que a gente tinha naquele momento, e foi isso que ela fez. Ela, e com auxílio de alguns colegas, mas principalmente a professora Luciane, que escreve e redige esse projeto, e ele tem essa pegada de divulga ciência, que é divulgar o que a gente faz no programa de pós-graduação em educação, né? Pensando nos futuros candidatos e candidatas nas seleções de mestrado e doutorado, mas também futuramente pensando nos professores da rede e os estudantes no geral, a comunidade com interesse em saber mais. Então, esse é um contexto da criação desse programa, que já vai para a terceira temporada e que tem um alcance, uma importância cada vez maior. Mas também é importante, professor Alex, localizar de que forma eu assumo essa frente, né, desse grupo de trabalho relacionado à divulgação científica no PPGE. Eu tive um insight um ano antes da pandemia. Quando eu termino meu doutorado, eu espero mais ou menos um ano com o fim do meu doutorado, e eu começo a perceber, já era um consumidor de redes sociais, algo assim, e eu começava a perceber que os vídeos e o material que circulava na internet alcançava um número infinitamente maior do que os leitores dos nossos artigos acadêmicos ou que acessavam, por exemplo, a minha tese no repositório de teses e dissertações. E percebendo isso, eu crio um canal no YouTube e começo a produzir conteúdo, testando conteúdos na internet. O meu canal no YouTube, chamado Senso Comuna, que provoca uma ideia de combinação de senso comum com uma ideia
de comunidade, de comunismo, algo relacionado ao bem comum, a ideia da coletividade, e começo a produzir conteúdo inicialmente de cunho mais sociológico, né? Começo a produzir videoaulas e reflexões e começo a perceber que o acesso e o consumo desse conteúdo era muito maior, inclusive o alcance do que eu tinha em sala de aula. Então, numa média, a gente alcança, sei lá, 100, 200 alunos por semana, e isso eu alcançava em um vídeo em uma semana. Ou seja, esse vídeo continuava tendo acessos, continuava crescendo. Então, era uma forma de popularizar o conhecimento que normalmente eu só compartilhava em sala de aula e construía com os estudantes. E desse processo, um ano depois veio a pandemia. Então, casualmente, na pandemia eu estava mais bem preparado, já dominava alguns recursos. Eu tenho uma formação também anterior em locução de rádio e TV, porque eu acho maravilhoso esse universo. A rádio eu acho um universo de comunicação um dos mais interessantes. Então eu fiz esse curso técnico muito antes de terminar o meu mestrado. Já tinha feito esse curso, mas já tinha ficado na gaveta. Foi uma experiência maravilhosa, mas não quis seguir essa área. E quando veio a pandemia, eu pude unir a experiência de já ter produzido conteúdo na internet com o desafio de produzir videoaulas, gravar essas videoaulas, construir uma dinâmica pedagógica distinta. Eu fiquei 10 anos experimentando isso em outra instituição. Quando eu sou nomeado aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, que nesses 3 anos, né, praticamente, no momento que a gente está gravando esse episódio, eu estava com muita vontade de seguir produzindo, com pouca condição, porque quando a gente ingressa numa universidade, tu sabe muito bem, a gente vive muitas experiências, oportunidades, demandas e burocracias que nos sugam, mas como oportunidade, ali veio a oportunidade de eu dar vazão dessa vontade e poder auxiliar nessa frente com mais ênfase. Quem ainda não acompanhou as primeiras temporadas vai acompanhar a presença mais efetiva da professora Luciane aqui também, entrevistando, comigo sendo entrevistada também sobre esse processo, então vale a pena conferir. E com a alta demanda que ela começa a ter como coordenadora do programa, eu acabo assumindo essa frente, mas que também sou consumido pela alta demanda de burocracias e a gente ganha o reforço da tua bolsa de pós-doutorado e com a tua experiência de trajetória, que é maravilhoso assim a gente contar. Compartilhar. Eu estava comentando na última nossa entrevista, né, que nós fizemos, eu fui ver os episódios anteriores e eu achei muito interessante assim, ó, essa ideia de apresentar o programa nesse ambiente que você está comentando, que é um ambiente de consumo de uma garotada jovem, de outros, uma geração um pouco mais, né, mais velha, como a nossa, assim, está no sentido de também estar se inserido nesse contexto, né, porque é algo que de acesso fácil, vamos dizer assim, né? Então, você hoje tem um dispositivo móvel, você pode acessar um aplicativo que pode te dar acesso a esse conteúdo que a gente está conversando aqui, né? E aí esse processo todo amplia para um horizonte de apresentação de um programa, de um modo geral, né, em modo particular, aliás, e depois, de modo geral, pode se ampliar para a questão da universidade, né? Eu acho interessante esse teu percurso de chegada, porque na minha ideia, inicialmente, quando nós fizemos o processo lá de entrevista, aquela conversa do edital, né, do processo seletivo, eu imaginava que você era o coordenador do projeto, não é? Então, é a professora Luciane que abraça, né, conduz um grupo de trabalho e no andar do processo você assume a direção disso, a coordenação disso, né, que é bastante importante. Eu tenho um pouco a trajetória que você tem, fala assim da questão de acreditar na potência disso, né, de as pessoas terem um acesso mais rápido e muito mais amplo, né, nesse processo de realmente democratizar, ampliar esse processo de divulgação, né? Porque muitas vezes o que a gente produz, realmente, se a gente não cuidar, fica intramuros. Exato. Não é? E aí, quando você fala assim, olha, é uma política de uma indução, né, uma política pública de indução da pós-graduação, com a extensão, né? Porque é uma coisa que também não tinha muito
muita relação, né? Tipo, que é ensino, pesquisa e extensão, cada um na sua caixinha, e agora a gente está na própria agência de fomento, né? Induzindo, tendo um programa de indução para também ampliar esse leque de processos de extensão na pós-graduação. Como é que você entende esses processos de extensão na pós-graduação? Qual a importância disso nesse atual contexto do programa da UDESC, para além do podcast, né? O que você entende? Como é que outras discussões vocês têm feito no grupo de professores do colegiado sobre a questão da extensão? Legal, ótima questão, Alex. A gente vive contextos. Eu acho que esse é um contexto de experimentação dos programas de pós-graduação. Tem uma obra muito relevante do Paulo Freire que pergunta se práticas são de extensão ou comunicação. Em parte, eu identifico estratégias como a nossa mais voltadas à comunicação do que a essência do que a extensão pode vir a ser. Mas ela precisa começar de algum lugar. Hoje, nesse programa, a gente comunica de forma extensionista, mas ela ainda não tem a pegada que pode ter no futuro, quando a gente tiver uma estrutura melhor, então com bolsas de pós-doutorado, com mais bolsas de mestrado e doutorado voltados a necessidades estratégicas do programa, que a gente pudesse, por exemplo, inclusive um podcast como esse, que a gente pudesse gravar nas escolas, que a gente pudesse entrevistar professores da rede, sabendo da realidade, da necessidade educacional desses professores, né? E então tem um potencial de horizonte, mas como o presente ainda é um processo de experimentação, levando em conta que recentemente a CAPES, na avaliação dos programas, está também pontuando a questão do papel da extensão, do impacto que tem na comunidade, entrelaçamento entre a produção de conhecimento e o impacto que se tem com a realidade educacional propriamente dito. E eu acho que isso é muito salutar. A gente precisa aprender a ganhar cada vez mais efetividade, e eu acho que essa é uma experiência de início muito, muito potencial. Então, eu acho que é um momento da gente olhar para um horizonte maior, mas que precisa ser construído para que a gente tenha um alcance do potencial que a extensão efetivamente tem, que é comunicar é importante, mas a extensão precisa provocar mudanças na realidade. E eu acho que a gente teria uma frente muito potencial se for possível ser construído, né? Então, por isso, assim, Alex, eu agradeço imensamente a possibilidade de conversar contigo também na posição de entrevistado e colocar o quanto esse projeto, com a tua chegada, ganha uma potência, ganha as tuas características, também é muito importante, as ideias, as possibilidades, porque é um projeto vivo construído coletivamente por professores universitários, pensando nas necessidades da comunidade, para que no horizonte próximo a gente possa trazer as necessidades para dentro do programa e virar uma extensão efetiva. Obrigado. Muito obrigado, professor Ivan, né? Eu estou também aprendendo bastante, né, com essa tua condução, né? Me inserir agora nesse contexto. Como você fala, né, de eu colocar minhas características, eu vou fazer um esforço não tão grande, né, mas assim me dedicar com carinho especial por acreditar, né, nesse processo de comunicação, de divulgação científica, de extensão também, né? Quando eu cheguei na universidade há 15 anos atrás, né, eu já tive essa ideia assim, eu vou também trabalhar com a questão da extensão, vou na comunidade, eu vou poder compartilhar aquilo que eu produzo no laboratório, aquilo que eu produzo em sala de aula com os alunos, né, com as alunas. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui conduzindo esse processo de entrevista, né, no podcast, né, no PodPós. Convido a todos, né, a seguir a gente, a compartilhar. Nós estamos no canal do YouTube, temos Spotify, não é? E a gente vai estar produzindo episódios, vai produzindo conteúdos aqui, socializando conhecimento, com muito mais entrevistas, né, conduzindo esse processo, essa oportunidade agora aqui no programa, né, de também socializar, aprender com isso, né, e poder compartilhar com todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço e até o próximo episódio.